Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do programa que tem o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi e Avan. O programa hoje destaca o Congresso Catarinense da Magistratura, que reuniu juízes e desembargadores de todas as regiões do Estado e teve a participação de ministros dos tribunais superiores. Eu devo lhe confessar da minha alegria, da minha satisfação de rever a magistratura do meu Estado. Revê-la, para mim, é reviver. O programa também destaca o evento Sexta Natureba, promovido pela Dega Nacional, que reuniu produtores e apreciadores de vinhos vinificados com mínima intervenção. E também tem um projeto de e-commerce de vinho natural com o Dominique, que é o Juice. Então está todo mundo aqui expondo os vinhos naturais que eles produzem ou que eles comercializam, né? Vamos continuar mostrando esses eventos, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Um estudo realizado pela Federação das Indústrias revela a precariedade das rodovias federais em Santa Catarina. O relatório foi apresentado na reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, em Florianópolis. Elas são extremamente precárias, ela impacta na sociedade catarinense. Acho que nós temos que pressionar as autoridades para que possamos aumentar os investimentos e resolver parte dos problemas que temos nas rodovias. Por intermédio do nosso consultor, engenheiro Saporiti, percorremos 1.108 quilômetros das rodovias federais, 470, 282, 163, 158, então os eixos norte e sul e os eixos transversais, no sentido de identificar a situação atual das rodovias. Esse é o grande objetivo e demonstrar as demandas de Santa Catarina, as necessidades que nós temos na melhoria do modal de transporte rodoviário, que é 68% da nossa matriz de transporte. Constatamos que, apesar do trabalho que o DENIT de Santa Catarina tem executado, as estradas precisam, assim, mais da parte de restauração do pavimento, o que preocupa bastante. Então, esse trabalho ele visa mostrar, assim, às autoridades, aos nossos representantes no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa e Governo do Estado, subsidiá-los com dados, assim, técnicos para poder conseguir alocar recursos no exercício agora de 2023, para que a gente não permita a deterioração dessas estradas. O que a Fiesc pode fazer nesse sentido é sensibilizar, mobilizar e demonstrar a realidade com critérios técnicos, não é crítica, a intenção é que se demonstre a realidade e se peça para que as autoridades que são responsáveis por isso, aí nós temos o DENIT, nós temos o Ministério da Infraestrutura, a própria Presidência da República e nossos parlamentares no sentido de dirigir recursos para que sejam feitas essas melhorias. As nossas rodovias estão realmente em estado precário, isso representa perda de competitividade para a nossa indústria, isso tem implicações sociais e ambientais imensas na emissão de poluentes, nos índices de acidentes dos quais nós somos recordistas. Santa Catarina está em destaque nacional nos índices de acidentes, mesmo tendo uma malha rodoviária muito pequena. Somos coerentes e sabemos que não existem recursos suficientes no plano estadual nem federal para resolver imediatamente essas questões. Temos que achar outras alternativas, investimentos privados, né? Há um sentimento de algumas pessoas de que a cobrança de pedágio ela é um prejuízo para a sociedade. Nós entendemos diferentemente, né? O maior prejuízo é quando não temos as rodovias adequadas por conta de impactar economicamente e também na segurança de quem usa essas rodovias. Então, é extremamente importante
o trabalho que o engenheiro Sapoliti faz, por solicitação da Fiesc, aliás, faz isso há muitos anos, e mostra uma realidade que envergonha Santa Catarina. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, é o primeiro catarinense a assumir a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. O SEBRAE é um serviço de apoio a micro e pequenas empresas e uma entidade privada que promove a educação empreendedora e oferece um rol de cursos, oficinas, palestras, consultorias e atualmente serve também como avalista nos financiamentos do segmento econômico das pequenas e microempresas. É composta por 6 confederações, 5 representantes do governo, 3 entidades de tecnologia e 1 representante das unidades do SEBRAE estadual. Essa é a composição do nosso Conselho Deliberativo e são essas entidades que elegem entre os 15 membros, a cada 4 anos, um para presidir o Conselho Deliberativo. A nossa função não é executiva, nossa função é traçar metas, aprovar orçamentos, iniciativas da diretoria executiva. É uma satisfação, certamente, para nós é a primeira oportunidade para que um catarinense tivesse essa grande chance de representar o nosso estado e atender os anseios da micro e pequena empresa. Eu quero agradecer as inúmeras felicitações que eu recebi. Obrigado e vou fazer tudo para honrar a tradição e o conceito da liderança catarinense. O novo portal do Observatório Fiesc já está no ar e você pode conferir no endereço observatório.fiesc.com.br. A plataforma, que reúne dados da economia industrial catarinense, passou por atualização tecnológica, ganhou novas funcionalidades e disponibiliza informações estratégicas para o setor produtivo do Estado. O Observatório é operado pelo IEL já há 3 anos aqui na Federação. E o IEL ele tem um propósito muito legal, né, que é de conectar negócios, conhecimento e pessoas, gerando transformações impactantes. O Observatório Fiesc, ele este ano completou 10 anos. Nós iniciamos lá em 2012 com uma série de estudos da economia catarinense, estudos de tendência, estudos de tecnologia, para que a Fiesc pudesse realizar o planejamento da indústria catarinense, do desenvolvimento da indústria. Nós acompanhamos toda a economia catarinense, como é que ela está crescendo, a indústria. Nós lançamos esse ano o Atlas de Competitividade da Indústria, que compara Santa Catarina com outros estados e outros países, que olha os setores. Então, nós estamos sempre monitorando isso para a Fiesc e para as suas casas, para que possam desenvolver soluções para que a indústria seja mais competitiva. Hoje nós conseguimos ter a possibilidade de acessos simultâneos, múltiplos, sem erro, maior versionamento e atualização das páginas com mais rapidez e segurança, um design exclusivo totalmente conectado com Big Data, o que permitiu a gente gerar novos gráficos interativos e exclusivos, levando, então, por consequência, uma melhor experiência do usuário e do consumidor. O nosso design ele tem um design hoje mais orgânico, com uma consistência visual, mas principalmente mais interativo e vivo. Então, hoje, o usuário, já mesmo na home, ele já é convidado a acessar uma quantidade de informações que são disponibilizadas pelos nossos especialistas. Eu convido vocês, então, a acessar, a se cadastrar ou, então, atualizar as suas informações para continuar tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina, com o apoio da Associação dos Magistrados Catarinenses, promoveu o Congresso Catarinense da Magistratura
que reuniu juízes e desembargadores de todas as regiões do estado. O evento, realizado em Florianópolis, entre os dias 1 e 3 de dezembro, contou com a participação de ministros dos tribunais superiores e renomados juristas. Esse encontro ele visa a integração e a interação da magistratura. Porque, como você sabe, os magistrados moram em cidades distantes. E nós temos a necessidade de aglutiná-los, fazer conhecê-los e conhecer também o sistema do Tribunal de Justiça. E hoje nós temos o prazer de ter mais de 100 juízes aqui e desembargadores que vêm também trocar experiência. É o que nós chamamos, no processo de ensino-aprendizagem, da ensinagem. Então esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da Academia Judicial. Nós magistrados, precisamos estar sempre estudando, nos preparando e para que a gente evolua e esteja sempre preparado para as demandas atuais. Por isso a capacitação é extremamente importante e para isso que nós estamos aqui, estudar. Esse evento, que é um congresso estadual, foi precedido de 3 seminários regionais, um em Chapecó, um em Criciúma e outro em Balneário Camboriú. E hoje é o coroamento dessas nossas conversas, tratando de questões funcionais e tratando também de questões de alta indagação do mundo jurídico, o que é muito importante no sentido de motivar a magistratura de Santa Catarina, que desenvolve um excelente papel com índices superlativos de produtividade. E o que nós queremos é buscar sempre mais o estado de excelência que é o que qualifica Santa Catarina. Atualmente se fala em networking, né, a palavra da moda, mas o seminário, hoje aqui o Congresso da Magistratura, tem por objetivo congregar, difundir conhecimentos, permitir que os magistrados convivam um pouco mais, né? Eu acho que esses são os objetivos principais de um evento científico desse tamanho. E a exemplo dos anteriores, eu acredito que esse também vai ser um bom evento. Dentre outras figuras ilustres, temos os ministros do STJ, o ministro Jorge Mussi, né, catarinense, que nos honra aqui também com a presença. Então acredito que pela qualidade, pelo peso dos palestrantes, só por si será um bom evento nessa atividade de difundir o conhecimento jurídico. Na conferência de abertura, o catarinense Jorge Mussi, ministro do STJ, falou sobre o acesso à justiça e formas alternativas de solução de conflitos. Eu devo lhe confessar da minha alegria, da minha satisfação de rever a magistratura do meu estado. Revê-la para mim é reviver. Estou muito contente em poder, nesse final de tarde, trazer uma mensagem à magistratura de Santa Catarina sobre as perspectivas do judiciário no novo milênio. Com o Covid-19, nós tivemos uma transformação em nuvens digitais, com audiências por telepreferência. Enfim, vou buscar chamar a atenção para alguns aspectos da necessidade de voltarmos cada vez mais os nossos olhos ao jurisdicionado, que é ele que é o destinatário final da justiça. O Congresso ele vem brindar aí um ano inteiro de muito trabalho, né, de muito empenho dos magistrados. É uma oportunidade de trocar experiências, de aprender, de ter novas ideias e para comemorar e para ter essa troca de ideias. Sempre quando há algum tipo de evento, congresso, onde há uma grande representatividade de toda a magistratura catarinense, com a presença de desembargadores, juízes, ministros e também com estudiosos de outras áreas, né? É sempre uma oportunidade para uma troca de informação, uma troca de estudos e um crescimento profissional de todos os integrantes do Poder Judiciário, que todos nós conhecemos, temos muito orgulho, é uma classe extremamente capacitada, desenvolvida e pujante. A Adega Nacional promoveu a Sexta Natureba, reunindo produtores e apreciadores de vinhos naturais, os vinhos vinificados com mínima intervenção. O evento foi realizado sexta-feira, dia 25 de novembro, na sede da empresa em Florianópolis. Hoje, na verdade, são 5 produtores que a gente está trazendo e também tem um projeto de e-commerce de vinho natural com o Dominique, que é o Juice. Então, que está todo mundo aqui expondo os vinhos
os vinhos naturais que eles produzem ou que eles comercializam, né? Obviamente, vinhos naturais, né? Vinhos ancestrais brasileiros. Um evento maravilhoso, para nós é uma honra de dividir o vinho natural, que não é só um movimento, não é só uma tendência, é um estilo que veio para ficar e que agregar. E a Adega Nacional nos acolhendo maravilhosamente bem e mostrando todo o potencial e a beleza do vinho brasileiro, o vinho natural e o vinho catarinense também, que deu um salto qualitativo, ou seja, ajudou o vinho brasileiro a dar esse salto. Então a gente está muito contente, né? Temos vinhateiros de altíssimo gabarito nessa Sexta Natureba, tem o Penzo, tem o Hélio Marchioro e entre outros. Então muito, muito bacana esse evento que visa também popularizar o acesso do vinho natural para as pessoas. O vinhateiro James Martini Cal, que teve uma experiência na Borgonha, fala sobre o projeto da Negroponte Vinha. A Borgonha me ensinou muito na minha estadia. Aprendi muito com grandes mestres, tive esse privilégio, então eu acho que quando a gente aprende alguma coisa consagrada, a gente aperfeiçoa onde no nosso terroir, no lugar que a gente está, e espalha esse conhecimento. Esse conhecimento é espalhado através da garrafa, do vinho, e troca de experiências com outros vinhateiros. Eu acho que essa paixão que a Borgonha me deu me fez entender muitas coisas. Então eu procurei resgatar toda essa paixão ancestral que o vinho traz, né, de união, de celebração. E eu acho que isso é muito importante, isso é que foi esquecido, deixou-se muito comercial. É claro que a gente precisa vender para pagar as contas, né, tudo que a gente faz, mas acho que trazer essa essência do vinho antigo, essa essência, essa pureza espiritual, essa união do homem com a natureza é muito importante. E a Negroponte caracteriza por vinhos de nenhuma intervenção, ou seja, baixíssima intervenção. É a minha pegada, e eu procuro traduzir da Negroponte a essência do terroir, a essência da natureza, para entregar para cada um, na taça de cada um pedaço bonito e um sorriso. James destaca os rótulos que fazem o sucesso da Negroponte Vinha. Teróldego agora está muito, né, muito elogiado. O Pinot Noir Urubupitanga foi um vinho que realmente abriu muitas portas para mim, e muito conceituado, muito famoso, nacional e internacionalmente. Está tendo outras castas, Toriga Nacional está vindo muito bonita. A gente vai apresentar agora a Peverella, que é um resgate cultural que eu estou fazendo, que é um brinde. Isso, eu acho que esse legado que as gerações antigas nos dão, a gente tem que conservar. É um tesouro que não tem preço, então estou trabalhando com castas que foram esquecidas, olvidadas, como dizem os hispanohablantes, mas eu quero trazer isso e dividir com todos. Outro produtor que fez o maior sucesso na Sexta Natureba foi o Flávio Luiz Penzo, da Vinícola Penzo. Eu sempre tive um sonho de apresentar os vinhos, né? Essas pequenas microvinificações que eu faço, né? Escolhendo certos terroirs de determinadas regiões do sul, né? Vamos dizer assim, como da fronteira, da região da Serra Gaúcha e de outras das Missões. Tem algumas variedades que vêm das Missões. Uma variedade que veio das Missões e de Santa Catarina. Na metade de todo esse andar da carruagem, eu conheci um pessoal, Elisete Vicari, o Zenker, Maurício Ribeiro e James, né? E eu tive a curiosidade de experimentar esses vinhos. No momento que eu degustei, eu percebi que não é nada diferente das minhas microvinificações que eu fazia. Claro, né? Então, aí estou com eles. Eu vim mais para somar com eles, né? Eu vim para somar. Hélio Marchioro, um dos mais autênticos produtores de vinhos naturais, mantém a tradição. Nos domínios da Casa Ágora, o vinhedo é orgânico e o vinho é produzido com mínima intervenção. Acho que é muito pertinente a questão e, de certa forma, manter um pouco essa radicalidade com relação a isso, porque está dentro mesmo das nossas raízes, das nossas relações de inicialização, né, de começo das atividades no meio rural, desde pequeno, com meu pai. E isso não é uma história que eu não gosto muito de relacionar, porque é de pai para filho, não é essa a questão. A questão eram as convicções do meu pai e da minha mãe, e um pouco essa responsabilidade até coletiva, social, os mutirões, a forma que à época nós trabalhávamos
plantando de tudo, colhendo de tudo, praticamente comprando muito pouca coisa, né? E, de certa forma, partilhando muita coisa. E na questão vitivinícola, nós nunca fomos produtores de vinho para venda, mas a produção que a gente produzia para consumo, nós sabia como tínhamos que produzir. O meu pai sabia, porque a vida dele foi produzir com os pais dele uva, vinho, etc., mas da forma mais natural possível, né? Sem entrar nessa questão da dicotomia do que é natural, do não sei o que. Não, é natural que presta, não é presta. Não, não é isso. Era assim a vida. O vinho que é elaborado, vamos dizer assim, de maneira mais de mínima intervenção, tem a mão do produtor, que é um artesão na elaboração, tem um pouco da identidade do projeto, que eu acho que é muito importante, características das uvas, e a gente tem, não sei se é porque a produção é de uva orgânica, a felicidade de contar com as companheirinhas, né, umas companheirias chamadas leveduras, que trabalham por conta de uma forma fantástica. E, não sei, talvez seja um ingrediente, né, mas a identidade do nosso vinho é essa. Essa identidade, ela também vem de muita conversa com os colegas, com os produtores, com os técnicos, aprender, mas também eu devo dizer que a gente quebra alguns paradigmas em várias áreas, tanto na produção da uva, que é muito complexo, quanto na elaboração. Um brinde ao melhor da vida. Assim foi a apresentação dos vinhos da Vita Eterna, a vinícola da família Tolqueto, de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Desde a parte das uvas que a gente planta lá em Pinto Bandeira, né? A gente planta Pinot Noir, Riesling Itálico e Chardonnay, principalmente Pinot Noir e Chardonnay, que é uma região bem reconhecida por esses tipos de uva, devido ao DO do espumante que está saindo ali da Vinícola Gás e Dom Giovanni, né? E a gente participa também. Então a gente planta essas 3 uvas lá. Desde a plantação até a vinificação, a gente usa a gente usa a filosofia da biodinâmica, então seguindo pelos astros, a lua, faz todo um manejo mais ecológico possível, não usamos agrotóxico, usamos uma quantidade significante de sulfito na produção, não fazemos capitalização, não fazemos correções no vinho. É a menor intervenção possível para dar a máxima expressão do terroir que o consumidor vai beber nos nossos vinhos. O inglês Dominique Paul, fundador do Wine House, o primeiro bar de vinhos do Rio de Janeiro, desenvolveu um e-commerce especializado em vinhos naturais. Passei 10 anos no Rio e durante esse tempo eu tive a ideia, junto com minha esposa, que é brasileira, de abrir um bar de vinhos no Rio. A gente começou com um bar de vinhos bem pequenininho, como se fosse quase um boteco de vinho. A ideia inicialmente era democratizar o consumo do vinho, porque eu percebi que não tinha muita gente que saía para beber só uma taça, descontraída, assim. E a gente trouxe esse negócio para o Rio. E nisso a gente foi bebendo mais e mais vinho e nosso gosto virou muito pro vinho natural. A gente era isso que a gente queria consumir no nosso dia a dia. E a gente falou, olha, já que a gente consome só vinho natural, a gente tinha que focar nisso no negócio. Então a gente abriu o primeiro bar de vinhos naturais do Rio em 2018, o Cru, que foi um sucesso também, igual o primeiro bar, só que depois veio a pandemia e a gente sabe como que acaba essa história para muitos bares e restaurantes. A gente ficou um ano durante a pandemia com as portas fechadas e a gente continuou vendendo garrafas para os nossos clientes. E a gente viu que isso era uma outra forma de negócio, que a gente poderia entregar na casa da pessoa, tudo estava um pouco mais virado para a pessoa ficar em casa e consumir em casa. Então, com isso, a gente decidiu transformar o nosso negócio totalmente para o online, para o e-commerce. Realmente foi o melhor para o nosso negócio. A gente viu que os tempos estavam mudando e a gente ia ter mais sucesso assim. No portfólio da Juice, uma seleção de bons vinhos naturais. Juicy.com. Nosso Juicy é com 3 J's, é JJJUICY.com, tá? Sem BR. Então a gente juntou uma galera do Rio Grande do Sul e a gente ficou em contato com eles. Hoje são os nossos amigos, a galera que está aqui hoje é amigo. Então a gente criou essa rede, até de gente, de produtor entre si, não tinha tido tanto contato. A gente gosta de achar que a gente aproximou um pouco
todos os produtores. A produção de vinhos naturais no Brasil ainda é muito incipiente. Embora o conceito agregue qualidade, esse tipo de vinho requer alguns cuidados, que vão desde o cultivo das uvas até o processo de elaboração e conservação do produto. É muito difícil produzir a uva. Não é muito difícil produzir vinho. Mas produzir a uva para produzir este vinho é realmente, eu diria assim, é uma condição quase desumana. Tá? Inclusive, nós que somos os arautos aí da autogestão, né? da liberdade de participação, de opinião, etc. e tal, é um projeto com muita dificuldade de ser autogestionado e autossustentável, certo? Então, nós precisamos sempre, a cada ano, repensar o projeto. E eu acho que, enfim, poderemos inaugurar novas formas, sem problema nenhum, e sem diminuir a qualidade daquilo que nós estamos fazendo na elaboração, da vinificação, na elaboração dos produtos, né, da uva, né, para a transformação. Mas na produção da uva nós estamos investindo pesado em cepas alternativas, cepas diferentes. Embora eu adore o Cabernet Franc, nós não vamos deixar de produzir Cabernet Franc, nem Merlot, né? Entretanto, nós estamos investindo em algumas cepas diferentes, né? Assim como tantos outros colegas estão fazendo. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!